Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo Jornal Económico, que é publicado no Novo e transmitido pela JE-TV através do site e das redes sociais do Novo e do JE. Temos connosco Inês de Sousa Real, deputada à Assembleia da República pelo partido Pessoas, Animais, Natureza, de que é porta-voz e candidata à reeleição. Nesta entrevista faremos uma análise da atualidade política, mas também falaremos sobre a situação do partido. Inês de Sousa Real, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos então pelo partido. Candidata-se a porta-voz do PAN depois de umas eleições legislativas em que o partido teve uma quebra significativa, de 4 para 1 deputados, mas perdeu também metade dos votos em relação à eleição de 2019. O que eu lhe pergunto é porque é que devem os militantes escolhê-la, visto que têm oposição? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e ter a oportunidade de falar não apenas da vida interna do PAN, mas acima de tudo da atualidade política que tem marcado o panorama político português. Eu, quando há 2 anos abracei o desafio de me candidatar a porta-voz, filo numa altura bastante complexa, não apenas para a vida interna do partido, mas também do ponto de vista daquele que era o panorama político que o país e o mundo estava a viver. Nós saímos de uma pandemia para atos eleitorais como as autárquicas e depois quando ninguém esperava, para umas legislativas, num contexto em que o Orçamento de Estado não foi viabilizado, e nesse sentido houve uma conjuntura política que claramente marcou o resultado e que deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista, que hoje governa, mas que houve muito o voto do medo, e isso acabou por prejudicar várias forças políticas, não apenas o PAN, mas também outras forças, e por marcar esse resultado eleitoral. Mas tenha a certeza que, tendo em conta não apenas o trabalho que o PAN tem feito e que apenas com uma deputada tem conseguido ser o partido da oposição que mais vitórias tem tido na Assembleia da República e também no trabalho que faz a nível local, com os nossos eleitos nas Assembleias Municipais, nas Assembleias Regionais, entre outros exemplos, que de facto temos não só confiança, porque as pessoas sentem que o voto que depositaram no PAN é um voto que corresponde aos avanços de causa na Assembleia da República, e basta olhar que foi pela mão do PAN que acabámos com o fim dos estágios profissionais não remunerados, que conseguimos garantir verbas para que os espaços sociais fossem financiados pela taxa de carbono, o combate à pobreza energética também temos sido uma voz ativa nessa dimensão, ou quando falamos na proteção animal, as verbas que têm sido consagradas têm sido precisamente por força do trabalho do PAN. Só que ainda há muito caminho para fazer, ou seja, tendo em conta não só o contexto socioeconómico que o país tem atravessado, a crise da habitação, da saúde, a crise climática, em que sistematicamente vemos uma política em contraciclo com aquilo que era a necessidade de conservação da natureza, é preciso ampliar a voz do PAN e garantir que nos próximos desafios, quer eleitorais, quer também do ponto de vista deste contexto político, continuamos a fazer a nossa oposição de forma comprometida, responsável e, acima de tudo, a fazer avançar as preocupações que mobilizam as nossas causas, mas que, acima de tudo, mobilizam os portugueses e as futuras gerações. Tinha-me dito já antes, como referiu, que este foi um mandato atípico, pela- pelas eleições logo a seguir a ter sido eleita, dois, 2019. dois processos eleitorais, a seguir a pandemia ou durante a pandemia, e depois este entregue até agora. O que lhe perguntava é, enquanto que nos outros partidos com assento parlamentar, se chegou à conclusão que as lideranças que participaram nas anteriores eleições não deveriam ser as mesmas a abraçar este novo ciclo eleitoral. O que eu pergunto a si é, para si, está convicta que o seu ciclo começa agora, depois deste ano ter sido tão atípico? É este o seu ciclo eleitoral? Bom, há de facto aqui uma marca durante este mandato de uma instabilidade do ponto de vista de todo o país e até mesmo por força da pandemia, que condicionou aquilo que era um programa e um objetivo desta direção na execução daquilo que nos propomos. Falo não apenas do ponto de vista da vida interna do PAN, como foi o caso dos nossos estatutos que foram rejeitados pelo Tribunal Constitucional e que tinha matérias da maior relevância para nós, como a formalização da nossa juventude, como, por exemplo, a autonomia das regiões autónomas ou até mesmo a integração e a representação
representação das nossas distritais na Comissão Política Nacional, que eram objetivos muito claros e que, não obstante, do ponto de vista formal, não estarem reconhecidos, nós ainda assim continuamos a trabalhar na concretização desses objetivos. Há, de facto, aqui uma atipicidade deste mandato que condicionou aquilo que era com mais arrojo e com maior ambição conseguirmos alcançar os objetivos a que nos propusemos. E por isso este novo ciclo, de facto, abre aqui a porta não só a uma viragem, quer para o PAN, quer para o panorama político português, porque acredito que depois deste ano de instabilidade política, até do ponto de vista governativo, nada vai ser como antes num próximo ato eleitoral, mas acima de tudo, havendo todo este trabalho por fazer e tendo existido uma auscultação interna em que foram ouvidos os filiados, que se puderam pronunciar até relativamente àquela que era a sua percepção desta direção. E, portanto, tem havido aqui um repto e um apoio, quer interno, quer externo, para que me recandidate, e eu própria, estando no PAN desde a sua fundação, mas nunca tendo exercido, aliás, é a primeira vez que o PAN tem também uma mulher na liderança, e nunca tendo exercido estas funções, de facto sinto que o meu trabalho não está feito, que ainda tenho muito a dar ao partido e a dar às causas em que acredito profundamente e que para mim são irrenunciáveis, e portanto é com ânimo que quer eu própria, quer as pessoas que me acompanham nesta lista de candidatura, abraçamos mais um desafio de que fazer crescer o PAN, sabendo que vamos ter muito em breve as eleições na Madeira, que é fundamental recuperar também a nossa voz na Madeira, porque foi um dos primeiros deputados regionais que elegemos em 2013 e até mesmo onde conseguimos acabar, por exemplo, com os animais selvagens nos circos, foi um dos primeiros marcos do PAN na vida política, foi precisamente na Madeira. Esse é um dos nossos objetivos, e recuperar daqui a um ano, quando formos para eleições europeias, o lugar na Europa, o que para nós também é absolutamente fundamental para conseguirmos levar mais longe as preocupações que temos trabalhado, quer nacionalmente, e que temos sido bem-sucedidos nessas conquistas, quer do ponto de vista europeu. Uhum. Olhando para estes últimos 2 anos, já concordamos todos que foi um período muito atípico, mas arrepende-se de alguma decisão que tenha tomado, ou seja, manteria todas as decisões que tomou durante estes 2 anos? Bom, estes 2 anos foram uma aprendizagem muito significativa. Eu posso dizer que pessoalmente foi muito desafiante. Nós nunca tínhamos atravessado um estado de emergência, declaração do direito do estado de emergência, nunca tínhamos atravessado uma pandemia, pelo menos não na nossa geração, desta natureza, e portanto há sempre decisões que são difíceis de tomar e para os quais fomos todos convocados até ter um sentido de Estado, independentemente de não fazermos parte da solução governativa. Por outro lado, também, muitas das vezes a mensagem do PAN sendo uma mensagem mais progressista, aquele discurso não somos nem de esquerda nem de direita, por vezes isso leva a que as pessoas possam não compreender o que é que o PAN defende, por exemplo, para a economia, quando falamos na transição para um modelo económico mais sustentável, baseado na economia verde, de felicidade e bem-estar. Se calhar há aqui alguma mensagem que, olhando para trás, conseguimos percepcionar que se calhar não foi tão bem passada, até porque era a primeira também campanha legislativa que estávamos a fazer, e que efetivamente tínhamos a oportunidade de passar esta mensagem, mas lá está num contexto também em si muito atribulado por força de todo o contexto que tínhamos acabado de sair da pandemia, e portanto não tenho arrependimentos, muito pelo contrário. A vida política pode ser muito desafiante, seja pela exposição pessoal que sofremos, seja por aquilo que também no dia-a-dia exige de nós, mas tendo em conta que no final do dia aquilo que importa é quando conseguimos vitórias que fazem a diferença na vida das pessoas, como por exemplo, quando andamos no Orçamento de Estado a incluir o Housing First para as pessoas em situação de sem-abrigo, sabemos que isso vai ter um impacto direto nos mais vulneráveis, ou quando conseguimos aprovar os hospitais veterinários públicos para os animais de companhia, ou, por exemplo, a deseucaliptização de Portugal, num contexto em que, para combater os incêndios é fundamental, há um sentimento de missão cumprida e, portanto, poderíamos fazer algo de forma diferente, mas não há arrependimentos. Algo de forma diferente, mais em termos de como passar a mensagem do PAN, é isso? Acho que é importante que as pessoas, porque este discurso de a causa ambiental não ser de facto uma causa que se espartilhe na dicotomia de esquerda e direita, muitas das vezes poderá levar a que as pessoas não estejam a percepcionar o que é que queremos dizer com isso. E até algo que na altura da campanha me recordo, depois de ter acontecido, que é acharem que o PAN estava disponível para viabilizar qualquer governo, sendo que na altura deixámos claro, mas acabou por não passar, que jamais estaríamos disponíveis para viabilizar um governo que, por exemplo, se coligasse com forças políticas antidemocráticas, e para nós essa é uma linha vermelha inultrapassável. E, portanto, há de facto aqui uma mensagem, isto é vivendo e aprendendo, como se costuma dizer, há aqui uma mensagem que é importante que seja o mais clara possível, até porque a transição económica
para modelos sustentáveis, não é inimiga do progresso, não é inimiga do desenvolvimento. Muito pelo contrário, é a economia do futuro, porque quando temos um desafio tão acutilante como as alterações climáticas, quando Portugal é um dos países que vai ser mais afetado pela seca extrema, com a escassez da água, com os fenómenos climatéricos extremos, é fundamental termos uma economia mais resiliente e que prepare e ajude as empresas e que valorize os serviços de ecossistemas para podermos garantir que as futuras gerações não vão ter uma fatura climática pesadíssima. E isto também tem que ser explicado muitas das vezes, como é evidente, para que as pessoas percebam que o PAN tem um posicionamento económico e que não somos, digamos, um catavento disponível para estarmos aqui a alinhar com quem quer que seja, porque sabemos muito bem onde nos situamos, sabemos o que defendemos para a habitação, para a saúde, para o desenvolvimento do país, para os transportes públicos, e é importante também que tenhamos a oportunidade de passar a nossa mensagem nesse sentido. Há 2 anos foi eleita, era candidata única, a porta-voz do PAN, mas agora o cenário é outro, tem oposição e que tem sido cada vez mais vocal nas críticas que tem feito a Inês Sousa Real e à direção da Inês Sousa Real. Nelson Silva, que é seu adversário, queixa-se de falta de democracia interna. Como é que reage a estas críticas? Bom, antes de mais dizer que um partido onde existe pluralidade de opinião, onde existe diversidade até de listas, até porque não é a primeira vez que existe mais do que uma lista a concorrer à direção do PAN, é um partido democrático e, portanto, não há asfixia democrática dentro do PAN. É importante que isso também fique bastante claro, muito pelo contrário. Não só, eu recordo que há 2 anos organizámos o Congresso, já foi esta direção que depois assumiu a liderança que organizou o Congresso, foi o primeiro Congresso até aberto a toda a comunicação social. Temos feito não só as auscultações internas, esta reaproximação das bases, as visitas ao terreno, temos ouvido os filiados, mas também os especialistas, a sociedade civil. Portanto, há uma abertura do partido que claramente é uma marca de um partido democrático e não de uma asfixia democrática. Aquilo que não pode acontecer, como em qualquer democracia, é quem está em desvantagem ou em minoria a querer impor a sua vontade a uma maioria que não só define um rumo como objetivos para o partido, até porque são objetivos muito claros de crescimento e de sustentabilidade do próprio partido, tendo em conta os desafios políticos que temos pela frente. E, portanto, não me revejo nesse tipo de afirmações, muito pelo contrário, e gostaria até de sublinhar que respeito muito o trabalho de quem diariamente está nas assembleias municipais, nas assembleias de freguesia, porque recordo que são muitas das vezes funções que implicam uma dedicação em conjunto com o seu próprio trabalho pessoal. Temos também uma equipa que, por força da redução de representação, acabou por ser reduzida do ponto de vista das assessorias e dos colaboradores do PAN, e a quem de facto devemos saber reconhecer o trabalho que tem sido feito de forma comprometida, de forma empenhada, e portanto esse tipo de afirmações muitas das vezes põe até em causa aquela que é a valorização de quem no dia a dia está a trabalhar em prol do PAN para ampliar a nossa voz e a nossa representação. Portanto, não só não me revejo, como acho que não tem qualquer tipo de fundamento, muito pelo contrário. A asfixia democrática foi exatamente o termo que os críticos usaram quando decidiram demitir-se da direção dos cargos que tinham. Nessa altura, André Silva foi uma das vozes que se levantou e que teceu duras críticas à Inês Sousa Real, acusando-a de estar agarrada ao poder. Sentiu-se desiludida e traída por André Silva? Cada um é responsável por aquilo que é o seu posicionamento e também pelo legado que querem deixar quando estamos num partido político. Acho que todos temos a responsabilidade de respeitar o trabalho de quem nos antecedeu e também de quem nos sucede. Não me revejo de todo nessas críticas, muito pelo contrário. Tal como disse na noite eleitoral, e deixei isso bem claro, que estaria disponível para aquilo que fosse a vontade do partido para continuar ou para cessar as minhas funções. Não foi esse o repto que me foi lançado, não foi isso que resultou das auscultações, não é isso também que sinto no dia-a-dia quando ando na rua e quando sou abordada pelos nossos eleitores e até mesmo por simpatizantes do PAN ou até por aqueles que, não sendo votantes no PAN, muitas das vezes vêm a reconhecer o trabalho que fazemos porque podem concordar ou não com as nossas políticas, mas reconhecem que o PAN de facto defende aquele que é o seu ideário e, portanto, a minha grande preocupação e o meu foco não é guardar mágoas, porque em política isso seria bastante ingrato, é sim ter os olhos postos no futuro, nos objetivos a que o PAN se propõe e em fazer avançar as nossas causas. É para isso que aqui estou e enquanto me sentir desta forma envolvida neste projeto e que estamos a fazer a diferença, cá estarei.
no dia em que o coletivo achar que não quer a representação, quer por esta direção, quer por mim própria, ou que eu própria sinta que já é tempo de abraçar outro desafio, com a mesma naturalidade que me envolvi no PAN quando ele foi fundado, sairei com a mesma naturalidade, com a certeza, porém, que estarei sempre envolvida e ao lado das causas que representamos, porque acaba por ser isso também um bocadinho aquilo que me tem definido. Ainda uma pergunta antes de irmos para o intervalo. Os estatutos, como referiu, foram chumbados. A alteração dos estatutos foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Não sentiram necessidade de os rever até agora? Bom, a alteração que foi rejeitada tinha por base aquilo que mencionei, acima de tudo, a questão da autonomia das regiões autónomas, pese embora a mesma não esteja formalizada, tem havido sempre esse respeito por aquela que é a autonomia do poder regional. Por outro lado, também ao nível da juventude, temos tido um diálogo permanente com os jovens naquela que é a construção da própria moção que irão levar também a Congresso, daquilo que tem sido também o trabalho dos jovens e a ligação com outro tipo de entidades, até do ponto de vista do trabalho, para ampliar o seu trabalho, e mesmo ao nível dos representantes das distritais, eles continuaram a fazer parte da Comissão Política Nacional e a estar representados, mesmo que formalmente isso não tenha sido admitido. E, portanto, aquilo que de facto resultou das auscultações foi esta vontade de que, quando se fizer o Congresso, então mude-se também os estatutos, mas aquilo que era mais importante àquele tempo era efetivamente estabilizar, do ponto de vista interno, o PAN, garantir que tínhamos foco no trabalho, porque no final do dia, eu recordo que ainda há poucas semanas aprovámos na Assembleia da República o aumento dos prazos de prescrição para os crimes de abuso sexual de menores. E foi precisamente a proposta do PAN que foi aprovada. Ainda esta semana, o IVA, o IVA zero para o cabaz de bens essenciais, incluindo as opções de leite e iogurtes vegetais, foi por força do trabalho do PAN. E aquilo que era o pior que nos poderia acontecer era perdermos em questões internas e que a desunião interna pudesse prevalecer sobre qualquer outro tipo de objetivo e, portanto, há de facto aqui uma larga maioria do partido que está comprometida com este projeto coletivo e aquilo que procurámos de facto foi garantir essa estabilidade, arregaçarmos mangas e irmos ao trabalho, porque senão não estaríamos aqui a fazer a diferença na vida política e acima de tudo na vida das pessoas. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista à Inês Sousa Real. Vamos falar então da atualidade política, mas ainda tendo por base olhando o partido. Falou sobre percepções do que aconteceu na campanha eleitoral e uma das críticas que lhe fazem é de ser um pouco muleta, o PAN ser muleta do PS. E que isso poderá levar à irrelevância política do partido. E o que lhe pergunto é se é mais uma questão de percepção, se é uma questão de conjuntura. Há 7 anos que temos um governo liderado pelo PS, a decisão política acaba por estar condicionada a essa realidade, ou se tem maior afinidade à esquerda do que à direita. Bom, há aqui de facto uma situação que é conjuntural, não nos podemos esquecer que quem está no governo, sendo o Partido Socialista, a negociação tem imperiosamente de passar precisamente por essa opção política. Por outro lado, também neste contexto de maioria absoluta, aquelas maiorias negativas que há um ano ouvíamos de falar, deixaram de se, ou seja, mesmo que se formem, deixaram de ter a capacidade de fazer viabilizar O poder relativo no quadro parlamentar mudou. E tendo em conta a geografia política, aquilo que é importante que fique claro é que o PAN não é muleta política de ninguém. Aliás, eu recordo que mesmo com uma só deputada no Orçamento de Estado, nós submetemos mais de 236 propostas e fomos o partido da oposição que, com uma só deputada, aprovou 41 iniciativas. E, portanto, mesmo ao longo de todo o processo legislativo, temos tido um trabalho muito significativo, quer a nível de projetos de lei, em que somos também o partido da oposição que mais iniciativas tem feito aprovar, e isso deve-se a um trabalho, de facto, de qualidade, de ponto de vista quer técnico, quer também desta capacidade de diálogo. Agora, quando é preciso dizer que não só que não, ou criticar de forma responsável o trabalho que é feito pelo Governo, temos sido o primeiro a fazê-los. Quando olhamos para este último ano de profunda instabilidade, quando verificamos que um ano que era fundamental para estarmos a executar os fundos do PRR, garantir habitação para quem mais precisa, porque hoje com o aumento do custo de vida e a taxa de juro na habitação, temos hoje famílias a pagarem mais entre 300 a 400 euros para o custo da sua habitação, é fundamental haver respostas e nós temos exigido esse
tipo de respostas do próprio governo. Aliás, eu recordo que uma das medidas que no Orçamento de Estado o governo acabou também por ceder foi a atualização dos escalões de IRS. Na altura não foi tão longe quanto o PAN tinha pedido, que era a taxa da inflação, para de facto todo e qualquer aumento que fosse depois produzido do ponto de vista dos vencimentos acabasse por não ficar esgotado naquela que era depois a carga fiscal tributada, mas o PAN tem sido o partido da oposição que, quando vamos olhar para o peso dos impostos nas famílias, mais tem feito descer impostos. Conseguimos nos iogurtes e queijos vegetais, nos leites vegetais, conseguimos nas bicicletas, conseguimos na aquisição de painéis fotovoltaicos, ou seja, em tudo aquilo que tem sido, e agora no próprio cabaz de bens essenciais, também no IVA zero, em tudo aquilo que tem sido também, não só de forma coerente com o nosso ideário, esta transição do ponto de vista da sustentabilidade e da preocupação ambiental, ou com os cuidados, por exemplo, com os animais ou com os direitos humanos, temos conseguido de facto fazer estes avanços. Agora, isto não se faz sendo uma oposição da terra queimada, porque muitas das vezes nós vemos fórmulas que hoje em dia são utilizadas e que já existiram no passado e que a aprovação é zero na Assembleia da República, e de facto o PAN tem conseguido fazer a diferença na vida das pessoas, no ambiente e na proteção animal. Portanto, é com esse fito que temos trabalhado. E temos a plena consciência de que esta maioria absoluta tem neste momento o grande poder e responsabilidade de executar e fazer uma reforma estrutural no país para que consigamos ter não só a transição económica, que é fundamental, mais e melhor habitação, até por causa do grave problema da pobreza energética que continuamos a ter, ou das próprias barracas cuja erradicação já deveria ter acontecido e não aconteceu, mais transportes públicos e de melhor qualidade, até para reduzir as assimetrias sociais e regionais que persistem no país, e do ponto de vista da saúde, e até mesmo quando falamos de saúde, do conceito de uma só saúde que tantas vezes fica para trás, ou da valorização dos profissionais, há muito caminho para fazer. E, portanto, não podemos perder-nos nesta instabilidade que tem existido. Há responsabilidades que têm de ser feitas e o caso da TAP demonstra-nos isso mesmo. Não pode o governo num dia dizer que não há dinheiro para todas estas áreas que acabei de exemplificar, mas depois há €500.000 para gestores da TAP que se demitem e depois vão para outro lugar. Há, de facto, um despesismo do ponto de vista da gestão empresarial que é incompreensível e que hoje em dia está a ser escrutinado na Comissão de Inquérito Parlamentar, mas que resta saber como é que estão a ser geridas as outras empresas onde há intervenção de dinheiros públicos, mas depois, por outro lado, dizemos às famílias que não há dinheiro para lhes aliviar a carga fiscal ou para garantir outro tipo de apoios. E, portanto, há aqui, de facto, um problema na governação, que é um problema sério que tem que ser encarado de outra forma e para o qual nós temos alertado. Agora, evidentemente que depois de já ter sido, como se costuma dizer, largada a bomba atómica há um ano, fomos para eleições. Será que os portugueses queriam a este tempo também um novo ato eleitoral, sabendo também o impacto que ia ter nas suas vidas? Parece-nos que, de facto, a este tempo é absolutamente primordial que se comece a executar de forma séria e responsável os fundos do PRR e até que não haja utilizações indevidas, como vimos recentemente, de a dinheiro que era suposto ser destinado ao eixo da saúde, estar a ser utilizado para adquirir bilhetes na tauromaquia. E, portanto, não nos faz qualquer tipo de sentido este tipo de despesismo. Por outro lado, também na matéria ambiental, eu recordo que quando fizemos a análise à Conta Geral do Estado de 2021, verificou-se que o Fundo Ambiental estava a dar mais de €400 milhões às empresas petrolíferas e para a conservação da natureza €8 milhões. E, portanto, há opções políticas que são incompreensíveis. E quando olhamos para a política ambiental do nosso país, eu peço desculpa, mas às vezes até parece anedótica, porque de facto temos construção em duna primária em Troia, destruição das Alagoas Brancas no Algarve, destruição da Quinta dos Ingleses, mesmo aqui ao lado em Lisboa, em Cascais, aliás. Vamos para o norte, abate de 200, 300 sobreiros, é só escolher o concelho e o número ascende sempre às largas centenas. E, portanto, há aqui de facto uma política em contraciclo com os desafios do nosso tempo. E, de facto, ou o Primeiro-Ministro e o Governo percebe que está na altura de ouvir as pessoas e a oposição, porque há um sentimento partilhado da opinião pública que, de facto, como as coisas estão, não podem continuar. E a verdade é que uma maioria absoluta tem um privilégio e a responsabilidade de fazer justiça e honrar o voto que lhes foi depositado em termos de confiança, de poder fazer a diferença. E essa diferença não está a ser feita de forma séria e responsável na vida das pessoas. Já fez parte da avaliação do atual governo, deste governo que tem um ano, mas já vamos voltar aí também. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás ainda ao papel de oposição, para perceber como é que se relaciona com a bancada à direita, tendo em conta aqueles condicionalismos.
O governo é este governo, é o PS que está no poder, o histórico é este nestes 7 anos. Hum, tem facilidade em encontrar pontos de apoio mais à direita, ou considera que a oposição que tem sido feita daquele lado é a tal oposição de terra queimada que referi? Bom, temos duas vertentes, efetivamente, porque a extrema-direita tem feito essa oposição de terra queimada. Nós temos procurado fazer pontos a nível parlamentar com as diferentes forças políticas. Aliás, ainda esta semana aprovámos um projeto de resolução conjunto com o PS e com o PSD por causa da endometriose, uma doença que afeta as mulheres não só do ponto de vista de reprodutivo, mas também da sua qualidade de vida, e portanto e conseguimos fazer essa ponte até mais alargada do ponto de vista da iniciativa. Também no âmbito daquela que é a educação ambiental, também envolvendo o próprio PSD, conseguimos aprovar uma iniciativa para a criação de uma nova estratégia até 2030 para a educação ambiental, e portanto o PAN tem procurado fazer essas pontes. Existem linhas e traços identitários muitas das vezes que nos distinguem, que depois não são sempre acompanhados pelas diferentes forças políticas. Agora, quando olhamos para o espectro direito e olhando para o maior partido da oposição, nós olhamos com alguma incompreensão quando vemos medidas, por exemplo, como foi o fim dos debates quinzenais. O maior partido da oposição, à data, ter vindo pedir precisamente os fins dos debates quinzenais com o partido do governo, em nosso entender, é não só irresponsável, como é demitir-se um pouco daquilo que é o seu papel enquanto maior partido da oposição. Mas ainda vamos todos a tempo de corrigir e dar a mão em relação a esse erro que aconteceu. O regimento está em revisão, aliás, está em revisão já há mais de um ano, que também é um pouco incompreensível, e há a oportunidade, por via da revisão regimental, mudar essa mesma realidade. Mas as pontes da nossa perspectiva têm procurado ser feitas. Agora, há marcas identitárias, porque quando o PAN defende mais habitação pública, sabemos que se calhar não agrada à direita, mas precisamente porque também não somos um partido de esquerda, temos que não nos reconhecemos nessa dicotomia da esquerda e da direita, somos sim um partido progressista. Nós também defendemos o crédito bonificado para os mais jovens, e sabemos que a esquerda, em regra, vem votar contra estas propostas que o PAN. Portanto, somos de facto um partido mais moderado e mais próximo do centro do que se calhar propriamente da esquerda e da direita, com uma forte componente também social naquilo que são os direitos humanos e o papel do Estado enquanto intervencionante na saúde, na habitação, nas políticas climáticas, na proteção também animal. Agora, não olhamos para a economia com preconceitos ideológicos e menos ainda para o caso da habitação, achando que os problemas da habitação se resolvem ostracizando os senhorios ou o alojamento local, mas sim, achamos que devem ser chamados todos os parceiros à mesa da negociação para resolver os problemas que existem. E por falar em extremos, foi noticiado agora recentemente que a antiga deputada do PAN, Cristina Rodrigues, já é militante do Chega. Foi também uma desilusão para si? Bom, vamos lá ver, a partir do Já o momento em que esperava? já tinha sido assessora do partido, não traz nada de novo. Eu acho que em política, acima de tudo, o importante é nós estarmos comprometidos com as nossas causas e com o nosso ideário. E de facto, aliás, quando foi feita essa opção de passar para o Chega, acho incompreensível, não me cabe de facto a mim fazer essa avaliação, acho que a opinião pública também já a fez. Aquilo que eu posso dizer é sobre a minha própria perspectiva pessoal. Eu de facto jamais iria para um espectro político completamente antagónico aos valores que o PAN defende, que defende a tourada, defende a caça, é contra os direitos das mulheres tal como os conhecemos, um partido que acha que o lugar da mulher não é na política. Temos vários representantes do Chega a defenderem isso mesmo, mas acho que a opinião pública já fez o seu juízo em relação a isso do ponto de vista valorativo, e que é importante que as pessoas, acima de tudo, tenham a consciência que estar na política dá-nos a grande responsabilidade de termos um compromisso com os valores que defendemos. E se esse compromisso não existir, então de facto estamos no lugar errado, porque a política deve ser ao serviço do bem comum e não a serviço de causas pessoais, e portanto olho de facto com maus olhos para esse episódio. O PAN não esteve infelizmente imune àquilo que são outros fenómenos que acontecem noutros partidos, mas acho que acima de tudo isso deve ser um exemplo e uma aprendizagem para que também internamente os partidos façam uma reflexão das pessoas que muitas vezes têm e colocam em determinados cargos-chave, porque para aceder ao poder também é preciso ter a consciência da responsabilidade que esse poder nos traz. A legislatura fez
recentemente um ano, e parece que já passou muito mais tempo. Já fez aqui muitas críticas à maioria absoluta de António Costa. Que balanço faz da forma como tem António Costa levado a cabo o privilégio de ter tido uma maioria absoluta? Bom, tem sido uma maioria absoluta menos dialogante de quando de facto tinha apenas maioria, e isso obrigava a um exercício diferenciador do ponto de vista político. Aliás, eu acho que Portugal, à semelhança do que aconteceu noutros países, há um exercício político que deveria de ser feito, porque nós verificamos até muitas vezes coligações em países como a Alemanha, em que há uma participação na própria governação de diferentes forças políticas, em que claramente isso acaba por trazer mais pluralismo e enriquecer do ponto de vista democrático as soluções para o país. Nós temos aqui uma tradição muito mais conservadora naquilo que diz respeito a esta forma de governar. Por outro lado, também esta instabilidade política, de facto, marcou sem dúvida este ano. Nós não podemos dar-nos ao luxo de perder a oportunidade de investir os fundos do PRR para o desenvolvimento do país e para mitigar a coesão e as assimetrias sociais que existem, e, de facto, não podemos ter, acima de tudo, um governo de costas voltadas para aquilo que é, neste momento, a dificuldade que as famílias estão a ultrapassar. Aquilo que, e vimos recentemente este brilharete orçamental de 3,5 mil milhões de euros que foram cobrados a mais pelo Estado do ponto de vista dos impostos. E nós temos dito e repito, o governo tem que ser primeiro um governo de contas certas com as famílias e com as empresas. Nós não podemos exigir tantos sacrifícios como foram exigidos durante a pandemia ao país e depois não retribuir, seja com o alívio da carga fiscal, seja com as soluções públicas que o país precisa. Porque quando temos, quer do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, serviços de pedopsiquiatria a fecharem, as pediatrias idem, a obstetrícia também, as maternidades a encerrarem, as famílias sem médicos de família, e não há um investimento cabal naquilo que é absolutamente fundamental e estrutural do ponto de vista societário, de facto há aqui uma oportunidade perdida. E não só António Costa e o seu governo vai ter que pôr o pé no acelerador, mas um acelerador ecológico, porque de facto o relógio climático também não para, e vai ter que de facto comprometer-se com mais ambição do ponto de vista dos objetivos, nomeadamente com a habitação, com a empregabilidade e a transição energética. Agora, a transição energética não pode ser inimiga, porque as soluções do presente não podem ser o problema do amanhã. E também nesta dimensão temos visto aqui uma política muito de costas voltadas para o Parlamento. Esperamos é que, havendo uma revisão do regimento, isso obriga a um maior diálogo com o Parlamento e até que mais frequentemente o Governo esteja informado, porque eu acho que a marca deste Governo é o Governo do não se sabia, e estes casos e casinhos têm-nos dito isso mesmo. E, portanto, não faz qualquer tipo de sentido termos esta postura, porque quando António Costa tinha que ir à Assembleia da República para os debates quinzenais, tinha de saber e tinha que esclarecer. Não quer dizer que o modelo de debate também fosse o mais adequado, porque muitas das vezes entrávamos muito numa disputa, digamos assim, em que não levava a um debate mais aprofundado sobre aquelas matérias que eram fundamentais serem reavaliadas. Mas temos que efetivamente caminhar para uma sociedade mais participativa. Aliás, uma das propostas que nós tínhamos até para o acompanhamento do PRR era precisamente a criação de uma Assembleia de Cidadãos que pudesse acompanhar a implementação e a execução do PRR, para também trazermos os cidadãos a avaliarem, a participarem da tomada de decisão, o que infelizmente foi rejeitado e continua a não acontecer. Até porque a transparência é um princípio fundamental. Eu recordo que no âmbito do Orçamento de Estado conseguiu-se a criação do Portal da Transparência, por força também na negociação do PAN com o Governo, e os fenómenos da transparência e do combate à corrupção, sobretudo perante todos estes casos que têm acontecido, é absolutamente fundamental termos uma governação o mais transparente possível, o mais informada e esclarecida, sob pena de continuarmos a defraudar aquelas que são as expectativas das pessoas no poder político e também nas instituições. E perante estes casos todos, acredita que o Governo tem condições para cumprir a legislatura? Honestamente, penso que não. Aliás, acho que se não tivéssemos ido para eleições o ano passado, estaríamos neste momento em eleições. Acho que, de facto, esta instabilidade não é normal. Aliás, a normalização desta instabilidade não é saudável em democracia. Também todos estes casos que aconteceram não podem ser banalizados, e de alguma forma, até porque põem em causa a credibilidade das instituições e do poder público. E neste momento aquilo que se exige na governação é decência, que se honre o voto que as pessoas depositaram de confiança nos partidos. E, portanto, neste momento, acredito mesmo que se não tivesse sido a circunstância de há um ano termos tido eleições, que o Presidente da República já teria convocado eleições perante tudo isto que se passou. Agora, não sendo este o cenário, é importante que haja de facto aqui uma mudança e que, por exemplo, em casos como a TAP,
Fala-se muito da responsabilidade política, que evidente tem que acontecer, mas fala-se muito pouco do que é que vai ser feito para evitar que isto volte a acontecer. Porque o que aconteceu de se politizar completamente a gestão de uma empresa que era intervencionada por dinheiros públicos é algo absolutamente danoso para a gestão de uma empresa. E, portanto, e estamos a falar de muitos milhares de euros que foram colocados na TAP. Da mesma forma como tivemos a EFASEC e temos tantas outras empresas intervencionadas pelo Estado. E, portanto, temos que olhar para aquilo que é a gestão pública e moralizar a gestão pública. Sob pena até de estarmos a dar cabo das instituições. E, portanto, seria importante que a esta altura António Costa e o seu governo já tivessem vindo dizer o que é que de diferente vão fazer. E essa resposta continuamos a não tê-la. Então, para terminar, Inês, que objetivos tem o PAN para para o próximo ciclo eleitoral? E perguntava-lhe também qual é que é a disposição do PAN para eventuais coligações para sustentar um governo ou fazer parte de um governo. Bom, o nosso grande objetivo é ampliar a nossa voz e representação. Esperamos não só fazê-lo na Madeira, como nas eleições europeias, recuperar também o lugar na Europa. E quando nos apresentarmos novamente a eleições no âmbito legislativo, é evidente que é recuperar um grupo parlamentar e será fundamental. Um voto no PAN faz toda a diferença. Votar no Bloco Central não fará diferença para a vida das pessoas, nem dos animais, nem na proteção do planeta. E aquilo que evidentemente poderá passar por soluções governativas, a este tempo é precipitado estar a fazer essa avaliação. O nosso foco, até porque nunca foi essa a vontade dos portugueses, nós temos que olhar e respeitar também aquela que é a proporcionalidade que é dada a cada um dos partidos. Portanto, o nosso foco e o nosso objetivo é em fazer avançar estas preocupações, não seja pelas causas que nos unem, seja também por aquilo que tem sido o nosso trabalho. A seu tempo fazemos essa avaliação, sempre tendo presente que há linhas vermelhas que traçamos e que não daremos a mão a forças políticas antidemocráticas. Obrigada, Inês. Obrigada também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo e nos sites do Novo e do Jornal Económico, onde poderá também acompanhar as últimas novidades do dia. Obrigada.